Olá, queridos irmãos e amigos, a todos vocês que nos acompanham aqui na Rota 90 Graus, vocês que oram por nós, aqueles que se inscreveram agora por último e que partilham os vídeos deste canal, muito obrigado a todos. Quero partilhar com vocês hoje o tema autoridade delegada. Jesus Cristo foi confrontado sobre isso em Marcos capítulo 11, 28, vamos ler esse versículo agora. Eles disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Jesus foi confrontado em relação ao ministério que estava exercendo na área do ensino, chamando discípulos e curando. E a pergunta era: com que autoridade tu fazes? Jesus liderava aquele ministério de ensino. Ele se dirigia nas sinagogas, nas praças onde ele estava testemunhando e já estavam multidões a acompanhá-lo, e esses líderes, tomados de inveja, chegaram a ele e perguntaram: com que autoridade fazes isso? Na realidade, toda a autoridade que temos é delegada a nós, não é nossa propriamente. Primeiramente, como Criador, quando olhamos para a Gênesis, nós vamos encontrar Deus dando autoridade ao ser humano, dizendo: tu tens autoridade sobre todo ser criado, sobre todas as criaturas. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Quando diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. E então deu-lhes autoridade sobre todos os outros seres. Assim, a autoridade foi delegada, mas também há outros textos. Por exemplo, quando nós lemos aqui em João, o evangelista João Batista, o que ele diz aqui no capítulo 3 de João, versículo 27? João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, não somente aquela autoridade sobre a criação é uma autoridade delegada ao homem, mas a autoridade que temos, o poder, a força que temos para administrar qualquer coisa, diz o profeta João, que tudo isso vem de Deus. Também Tiago, ao escrever no capítulo 1, versículo 17, ele diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então temos aqui já alguns versículos que nos dão a entender que se temos algum poder, alguma autoridade para realizar, para viver, para fazer, esse poder vem de Deus. O próprio poder da própria existência nossa está nas mãos do nosso Criador. O ar que respiramos, todos os elementos necessários à nossa existência, foi nos dado por um poder que não é nosso, nem temos o direito de controlar, é o poder de Deus. E por isso o Tiago ele diz que tudo nos foi dado, tudo que recebemos. Quando Paulo esteve diante dos coríntios, combatendo um pouco o orgulho daquele povo, dos irmãos ali, da igreja ali, alguns que estavam divididos em grupos, em partidários dentro da igreja, o apóstolo Paulo fala sobre isso de uma forma até muito mais dura do que João ou do que Tiago. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 4, 7. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Então a autoridade, todo o poder que nós temos para liderar, para fazer qualquer coisa, vem de Deus. Nesse caso, a pergunta de Paulo é muito direta. Ele diz: o que tu tens que não tenha recebido? E se recebeste, por que estás a te gloriar em relação aos outros? E é interessante que quando o Tiago falou, ele disse que é um dom de Deus. E Paulo escreve também que os dons de Deus e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então essa autoridade que podemos ter para exercer uma função em nossa comunidade, em nosso mundo, essa autoridade vem porque Deus nos deu. É Deus que nos dá a força para viver, a condição para fazer e a autoridade para exercer liderança no meio onde estamos. E nós não estamos agora ainda voltando para a liderança na igreja, aqueles que são constituídos para conduzir a igreja. Estou pensando de um modo geral
que a autoridade é delegada por Deus. E se Deus nos dá autoridade, naturalmente teremos que prestar contas a Ele da autoridade que temos. A liderança que exercermos será um dia cobrada por Deus da forma como nós fizemos assim. E é interessante quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, vamos ver esses versículos, Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O texto aqui em Romanos apresenta-nos algo difícil de entender ou até mesmo de aceitar. Porque quando temos uma autoridade, um político, um governante, que faz as coisas bem feitas, certas, dentro de normas legais, dentro da lei, nós ficamos satisfeitos e dizemos, este veio de Deus. Mas quando surge alguém que faz completamente contrário, um ditador, que causa tantos males naquela sociedade, e você fica pensando, mas como esse foi estabelecido por Deus? Então é necessário a gente entender um pouco o contexto todo da história bíblica, da história da humanidade, das necessidades do ser humano, do projeto de Deus que caminha no decorrer da história para um ponto final onde haverá um juízo final. Então sempre Deus estará coordenando todas as coisas e fazendo uso de certas situações e certas pessoas que até nem o conhecem. Nós temos a história do rei Ciro, por exemplo, que o texto, quando refere-se a ele, diz, tu não me conhecias, né? Ainda que tu não me conheças. Nós temos o caso de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, que Deus o chama de servo. Mas, no entanto, Nabucodonosor não conhecia Deus. Mais tarde, quando Deus o puniu, e provavelmente ele teve um conhecimento de Deus, não sei a que ponto chegou, se chegou a conhecê-lo de fato e de verdade, numa conversão, tornando-se realmente, literalmente um servo de Deus. Mas nós temos esses casos aí como exemplos de que Deus delegou a autoridade. Quando Abacuque escreve no seu livro, quando Deus revelou a Abacuque que usaria a Babilônia para disciplinar Israel, Abacuque ficou apavorado e ele não entendeu. Como o Senhor vai estabelecer um governo, um reino perverso como o da Babilônia? Babilônia era a terra dos deuses. Se Israel tinha entrado para a idolatria, ainda era muito menos do que Babilônia praticava. Era uma intensidade muito menor de idolatria dentro do povo judeu do que lá dentro da Babilônia. Então Abacuque ficou apavorado com isso e ele disse, tu és tão justo, Senhor. Como é que o Senhor vai usar o que é mais pecador para disciplinar Israel, o teu povo? Realmente, então, vemos que Deus delega a autoridade e Deus tem propósitos. E no final, essa autoridade delegada será, sem dúvida, julgada por Deus. Nós temos também a situação no Egito, o faraó. Romanos diz que Deus levantou o faraó com um propósito, para revelar a glória de Deus. Naturalmente que Deus, no início daquele momento em que Moisés chega para desafiar faraó, para libertar Israel do Egito, nesse momento, Moisés está sendo trazido com a autoridade divina. Moisés está liderando o resgate, a retirada do povo escravo do Egito com a autoridade divina. E no momento inicial, Deus dá a oportunidade a Faraó de reconhecer a autoridade divina. E Faraó diz não a Deus. E Faraó se nega a aceitar a autoridade divina que era transmitida através de Moisés. E então a Bíblia diz que Deus levantou o Faraó para mostrar as maravilhas de Deus. Logo na sequência, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, se há governantes, como há, na verdade, muitos hoje, exercendo uma autoridade, um autoritarismo, mesmo dentro da igreja, um dia Deus vai tratar isso. A situação na igreja é diferente.
porque a autoridade espiritual é diferente de autoridade delegada, e nós queremos falar ainda sobre a autoridade espiritual em outro vídeo. Mas hoje eu gostaria que nós pudéssemos parar diante desses versículos, dessas informações da Escritura, e perguntar: nós estamos reconhecendo que Deus administra e controla todo o mundo, mesmo aquelas autoridades que estão indo contra Deus? Deus está usando de alguma maneira para construir no seu projeto, no seu plano, mesmo que a gente não entenda, como Abacuque não entendia que Deus ia usar Babilônia. No entanto, uma coisa é certa: Deus não erra nos seus propósitos. Quando Deus levou Israel para a Babilônia, como Deus chamava-os através dos profetas e eles não ouviram a palavra de Deus, a autoridade de Deus pelos profetas, Deus os colocou embaixo de uma autoridade perversa. Esse é o grande problema que pode acontecer com crentes, com pessoas que creem em Deus, mas que por alguma razão deixam de obedecer a palavra de Deus. E então Deus pode colocá-los também embaixo de uma autoridade perversa. Deus também permite essa autoridade perversa para mostrar o seu poder sobre essas autoridades. Israel mostrou ao Egito esse grande poder de Deus. E no decorrer do Império Romano, aqueles imperadores terríveis que perseguiram a igreja, Deus mostrou que era impossível destruir a igreja. Deus sustentou o seu povo. E aqueles que foram martirizados serão abençoados, serão recompensados por esse testemunho. No entanto, Deus estabelece autoridades, delega autoridade, e essas pessoas vão exercer a sua liderança, muitas vezes sem reconhecer Deus, mas Deus não perdeu o controle. Então, se nós estamos embaixo de alguma autoridade que não está agindo bem, vamos recorrer mais a Deus sobre isso. Vamos clamar a Deus. O salmista, quando pensava nisso, ele dizia que Deus muda o coração até dos reis. Então, o coração mais endurecido que for, Deus pode quebrantar. No seu tempo, no tempo certo, Deus pode socorrer aqueles que estão embaixo de uma autoridade perversa. Muitas vezes até em nome de Deus. Usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, mas alterando o seu sentido, para exercer uma autoridade, para comandar como uma ditadura, mesmo dentro da igreja, infelizmente. Mas vamos entrar mais nesse tema quando falarmos sobre a autoridade espiritual. Quero finalizar esse pensamento, esses pensamentos sobre a autoridade delegada, colocando ainda aquilo que o apóstolo Pedro disse diante dos líderes da religião judaica. É verdade que essa liderança tinha autoridade dentro da religião judaica. E Pedro estava ali diante deles, e eles eram autoridades reconhecidas pela própria autoridade romana. Mas quando o apóstolo se dirige a eles em resposta à proibição que eles fizeram de evangelizar, o apóstolo diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então toda autoridade constituída por Deus, toda autoridade delegada aos homens, nunca pode estar sendo superior à autoridade do próprio Deus diretamente a nós. Então, nós temos a autoridade na família, os pais são autoridades sobre os filhos, nós temos a autoridade na sociedade, os governantes, mas nós temos, acima de tudo, a autoridade divina sobre cada um de nós individualmente. Mesmo os pais, eles têm autoridade, e eles vão dar ordens aos seus filhos. Mas se um pai der uma ordem que contraria a ordem de Deus, o filho deve, com todo respeito, se negar a cumprir uma ordem contrária à ordem de Deus, naturalmente. E assim também com toda a autoridade delegada, tudo aquilo que Deus deu ao homem para fazer, o poder que lhe deu, nunca deve nos colocar contra o próprio Deus. Que nós possamos pensar sobre isso e perguntar realmente o que Deus conferiu a mim. Porque a autoridade delegada, também pensando ainda agora um pouco sobre a autoridade espiritual, provém de Deus como dons, como vocação. Tanto na autoridade delegada nós temos uma certa vocação. Somos vocacionados para algo. E Deus nos dá poder para isso. É preciso notar qual é a nossa vocação, qual é o nosso dom,
para estarmos agindo em sintonia com o que Deus quer que façamos. Qual é a autoridade que você exerce hoje? E como você está exercendo esta autoridade? Colocando-se acima dos demais irmãos? Exercendo uma autoridade ditatorial? Ditando regras e ordens, às vezes contrárias à palavra de Deus? Interpretações descontextualizadas? Ou aplicações da palavra de Deus sem reconhecer o verdadeiro sentido? Como temos exercido a liderança no âmbito onde temos autoridade para liderar? Reconhecendo que Deus, o soberano, é que nos deu essa autoridade, esta área de liderança, é que nos deu essa vocação, esses dons, essa capacitação. E se nós pensamos que Deus nos deu, Deus também vai cobrar de nós. Como temos agido perante nossos irmãos, como temos agido na família, tudo isso Deus um dia vai cobrar de nós. Se temos respeitado os princípios ou temos agido em favor de nossos direitos egoístas, que Deus nos ajude a pensar que realmente esse é um princípio muito valioso, que a autoridade, toda a autoridade foi delegada. Nós não temos autoridade própria. Nós desenvolvemos aquilo que ganhamos e aumentamos, mas ainda assim a sua origem está no doador. E o doador de todas as coisas é Deus. E é a Ele que prestaremos conta. Que Deus nos ajude através da sua palavra. Amém.